Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Às vezes Deus, Ele nos dá direcionamentos. E a gente mesmo pensa assim, será que é Deus? Será que é Deus que está falando comigo? Eu fico pensando quando o povo de Israel estava na frente das muralhas de Jericó. E Deus falou assim para Josué: faz um Cooper com o povo. São 7 dias de Cooper. Os 6 primeiros dias você vai usar só para dar uma treinada neles. Só dá uma volta nesses 6 primeiros dias. Mas no 7º, dá 7 voltas. E depois grita, celebra, canta a vitória. O que você acha que derrubou aquelas muralhas? Não, pensa comigo. O que é que você acha que fez com que aquelas muralhas caíssem? Foi o grito? Não. Foi a obediência. A obediência tem o poder de fazer com que os sonhos de Deus se tornem realidade na nossa vida. Mas por outro lado, a desobediência tem o poder de fazer com que os pesadelos do diabo se tornem realidade na nossa vida. A minha pergunta para mim e para você hoje é: o que nós vamos querer viver? Sonhos ou pesadelos? Desde o início do mundo, Deus tem tentado inserir no coração do homem um princípio. O primeiro princípio e o mais importante. Que princípio é esse, pastor? O da obediência. Quando Deus chegou para Adão e para Eva e disse assim: comam de tudo, menos de uma fruta. Um fruto. Eu não quero que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês comam. Não quero. Tem gente que não entende isso. Que pensa assim: gente, Deus não queria que o homem comesse um fruto. Não, você não está entendendo. Não tem nada a ver com fruto. Tem a ver com o princípio. O que Deus estava querendo ensinar a Adão e a Eva era o princípio da obediência, da submissão, o princípio da autoridade. Deus queria mostrar a Adão e Eva que havia alguém que estava acima deles. E o que foi que aconteceu? A desobediência deles os tirou do paraíso, os tirou daquele jardim maravilhoso. Cuidado, porque quando Deus quer nos dar um jardim todo, um fruto só pode nos tirar de lá. Porque o diabo ele nos oferece pouco, dizendo que é muito. Estou mentindo? Ele nos oferece pouco, dizendo que é muito. Mas Deus não dá nem pouco nem muito, dá tudo.
Não sei se você pegou essa. Deus dá muito mais. E era isso que Deus queria dar a Adão e a Eva, mas eles não aprenderam o princípio e perderam. E Deus não quer que a gente perca. Essa mensagem tem como título As Chaves da Obediência. Ela foi inspirada no dia que eu estava lendo Josué. E eu olhando assim, vendo a história de Caleb, eu disse, meu Deus, que é isso? Porque pense num cara obediente. Pense num cara que soube fazer o que Deus mandou ele fazer. Deus disse assim, através de Moisés, você vai subir lá com mais 11 espias. Vai espiar a terra, que eu disse que eu vou dar para vocês. E o que é que ele fez? Ele foi lá, subiu o monte, olhou, viu tudo. Ele viu gigantes, viu aqueles cachos de uvas, viu e até levou de volta. E quando ele desce com tudo, já dando aquele relatório maravilhoso. Enquanto isso, 10 espias, você deve saber bem a história, disseram que não dava, porque tinha gigante, porque era perigoso, porque era difícil, porque não. Mas Caleb em todo o tempo estava com o coração disposto a obedecer o que Deus falou. Se Deus mandou subir, Deus mandou a gente só espiar. Deus só queria que a gente contemplasse, porque já é nossa. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus trouxe uma visão para você, entenda que Ele já fez. O problema das pessoas é porque elas, quando veem aquela visão grande do que Deus está querendo realizar, elas pensam que são elas que vão realizar. Não. Deus. Agora, Deus vai querer que eu e você o obedeçamos. Ele vai querer que a gente dê o primeiro passo, o passo da obediência. Se Ele disser assim, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se Ele disser assim, vai para a direita, vai para a direita. Siga em frente, siga. Para. Volta um pouquinho, volta. Acabou. Mas os 10 espias não conseguiram entender isso e acabaram desobedecendo. E por causa da desobediência de 10 pessoas, uma geração morreu no deserto. Veja que coisa interessante, 10 espias desobedeceram e 2 obedeceram. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Há uma minoria de pessoas que obedecem. Pequena. E por que desobedecem? Porque a maioria desobedece. Sabe por quê? Porque a maioria não foi ensinada. Porque a obediência tem que ser ensinada. E é por isso que nossos pais, desde quando a gente é pequenininho, ensina a obedecer. Não é, todo mundo aqui foi criança um dia. E quantos nãos eu e você não chegamos a ouvir? Sara e Laura estão aqui de prova, né, meus amores? Quietinhas, tranquilas. São minhas filhas, tá vendo? Educadas. Mas quantos nãos eu tive que dar para elas? E sabe, frustrei elas. Sabe por quê? Porque elas queriam fazer o que elas queriam fazer. Hoje quem está nessa fase é Helena. E eu descobri que, segundo Charlotte Buller, a criança dos 3 aos 4 anos de idade diz 4 vezes mais não do que sim. Elas já passaram essa fase. Mas Helena não. Agora mesmo a gente estava vindo aqui. Não foi? E o que é que a Helena queria? Gagal. Eu disse, não, filha. Por quê? Porque a gente está tentando tirar o gagal dela. E só dá na hora que ela vai dormir. E ela tirou uma soneca lá em casa. Inclusive fui eu que botei ela para dormir. E ela tomou o gagalzinho dela.
Sabe o que ela fez? Sentadinha no carro, disse assim: Gagal, papai. Eu disse: não, minha linda, porque a gente está indo para a igreja e você não vai dormir agora. Aí ela disse assim: estou com sono. Essa menina. E o que é que eu fiz? Não. Nós precisamos ser ensinados na obediência. Porque só dessa forma a gente vai viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente acha que sabe o que faz, o que quer. E a gente bate o pé para Deus. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu lembro que quando Sara era mais novinha, Sara sempre foi muito afoita, né, meu amor? Ela é elétrica. Laurinha é mais feito eu, tranquila, calmo, sereno e tranquilo. Mas Sarinha, né, sempre quis fazer as coisas assim. Uma vez a gente estava num hotel, e estava de férias e na piscina, e de repente Sarinha disse assim: vou pular. Eu disse: pula, filha, papai está aqui. Não, eu sei nadar. Eu disse: filha, você não sabe nadar, papai está aqui para pegar você. E ela: eu sei nadar, pai, não precisa pegar não. Eu disse: meu amor, você não sabe. Eu sei. Eu disse: então tá bom. Aí me afastei um pouquinho da borda para ela pular e eu pegar ela. Aí ela chegou e fez assim: mais, pai, pode mais. Eu disse: então você sabe o que está fazendo? Sei. Então tá certo, vai. E me afastei o suficiente para que ela pulasse e eu não estivesse perto. Ela pulou. E o que foi que aconteceu, pastor? Ela bebeu um pouquinho d'água, porque eu deixei. Quando eu vi que ela estava desesperada tentando subir, eu peguei ela e ela... Sabe nadar ainda, minha filha? Sabe nadar sozinha? A gente às vezes faz isso com Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz assim pra gente: vai por aqui. Pronto. A Bíblia diz assim: não pode haver julgo desigual. Aí a pessoa sabe disso, mas não obedece. Pior de tudo é que depois diz assim: eu não sabia. Quem disse que você não sabia? A Bíblia mostra que a gente precisa guardar no nosso coração os mandamentos do Senhor. A gente precisa obedecê-los. E os mandamentos do Senhor estão todos disponíveis para mim e para você. Está tudo na Bíblia. É como quando a gente vai para um médico. O que é que acontece? A gente chega no médico, o médico vê o que a gente está tendo, prescreve lá uma receita, e a gente vai ter que fazer o quê? Obedecer. A gente vai ficar esperando o médico ligar umas 4 vezes por dia e dizer assim: ó, está na hora de você tomar aquele remédio que eu passei. Não. Por quê? Porque cabe a mim seguir a receita. Deus é a mesma coisa. Deus diz assim: eu já mostrei tudo que você tem que fazer, agora é com você. Obedece. Fala para a pessoa que está perto de você e diz assim: obedece. Fala para a outra e diz assim: obedece. A W. Tozer diz algo que é tão interessante: não tente ser igual a alguém, exceto nas seguintes áreas: na fé, no amor a Deus e na obediência ao Senhor. Quanto às demais coisas, seja você mesmo. Cada um é único. Mas se tem
algumas coisas que a gente precisa ser parecido um com o outro. É na obediência. Quem obedece cresce. Quando a gente vai ver na Bíblia exemplos de pessoas obedientes, como Caleb, a gente vê que quem obedece avança, mas quem desobedece interrompe uma jornada de vitória. Saul, interessante, que no início até obedeceu, mas em um determinado momento da sua vida, ele simplesmente achou que sabia o que estava fazendo, que ele não precisava escutar o que o profeta Samuel tinha dito, porque ele era rei. Ele se esqueceu do princípio que Deus já tinha tentado ensinar Adão e a Eva: sempre vai haver alguém que está acima de você, e você tem que se submeter. Você quer ver uma coisa? Escuta, você que é filho, filha, tem que se submeter aos seus pais. Ah, pastor, mas eu já sou adulto. Eu estou na casa dos meus pais ainda, mas sou adulto. Já trabalho. Isso mesmo. Que bênção. Por que você não vai para a sua casa? Porque às vezes tem pessoas que reclamam: porque meu pai, porque minha mãe, porque isso, aquilo, outro. Então vai fazer sua feira, filho. Vai pagar a sua conta de energia. Vai lavar. Não manda a roupa para a mamãe lavar, não. E nem passar. Ei, entenda uma coisa. A gente precisa obedecer às autoridades que Deus levanta. Professor tem que obedecer ao professor, sim. Tem que honrar as autoridades que Deus levantou, e os políticos também. Ah, não, pastor, aí o senhor já está querendo. Escuta, filho. Escuta, filha. Você e eu não somos juízes. Nós temos o juiz dos juízes, que vê tudo, que vê todos. O que é que eu faço? Só oro, e Ele julga cada um segundo as suas obras. Se a gente não entender essa verdade, a gente não cresce. Porque Caleb conquistou o que ele conquistou. Porque Caleb viveu o que ele viveu. E quando eu falo de Caleb, eu não sei não, viu? Com toda a humildade, assim, sabe? Mas eu acho que eu e ele éramos irmãos gêmeos. É sério. Porque Caleb tinha 40 anos, gente. 40 anos. Quando ele subiu o monte, que ele avistou a terra prometida e que voltou com tudo lá. E a Bíblia diz que depois de 45 anos, Caleb vai chegar para Josué e dizer assim: você lembra? Você lembra o que Moisés falou, para mim e para você? Que a gente ia alcançar lá aquela terra prometida. O povo que duvidou não ia não, mas a gente ia, lembra? Josué, 45 anos passaram e eu quero que você saiba que eu estou fortão como antes. Eu acho que Caleb tinha 7% de gordura no corpo. Quase isso. Porque o cara diz assim: vou chegar, eu estou com 85 anos e estou com tudo, meu amigo. Eu sei que tem gigante, eu sei que tem tudo lá, mas eu sei que já é a minha terra. E eu vou continuar obedecendo a Deus. Obedeci lá atrás e vou obedecer até o fim. Quem obedece, cresce. Quem obedece, avança. Quem obedece, tem acesso à herança. Quem está pronto para continuar obedecendo?
Existem chaves aqui na vida, na história desse homem, de Caleb, que são chaves que podem abrir portas para a nossa vida, fazer a gente viver esse futuro que Deus tem para nós. Primeira chave: quem obedece tem força para atravessar impossibilidades. Está lá, Josué 14, versículos 6 e 7. O texto que eu mencionei há pouco tempo, quando Caleb chega para Josué, falando do que Moisés tinha falado há 40 anos passados. Uma terra prometida, que tinha gigantes, que humanamente falando era uma terra de impossibilidades, porque o povo era forte mesmo. Mas Caleb sabia que tinha um Deus que era mais forte que o outro exército. A Bíblia vai nos mostrar que o lugar onde eles haviam recebido essa palavra se chamava Cades Barneia. Ficava justamente na fronteira ali da terra prometida. E essa cidade simbolizava, representava talvez a zona de conforto de Caleb. Obviamente que ele precisou esperar os 45 anos, porque uma geração tinha que morrer, tinha que ser exterminada por conta da sua desobediência e da sua incredulidade. Mas às vezes o tempo passa na nossa vida e a gente está tão perto da promessa, né? A gente está tão perto de ver o sonho de Deus se realizando na nossa vida, que a gente às vezes diz assim: está tão bom aqui, será que tem mais alguma coisa? Vou ficar paradinho na minha. Mas a Bíblia diz que mesmo diante dessa zona de conforto, da impossibilidade que ele tinha à sua frente, chega um momento em que ele lembra da sua obediência lá atrás. E ele entende que ele precisa viver o chamado de Deus na sua vida. David Wilson disse: não culpe Deus por não ouvir suas orações. Se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Tem muita gente que fala assim: por que minhas orações não estão sendo respondidas? Não são suas orações que não estão sendo respondidas. Talvez seja você que não está respondendo aquilo que Deus está mandando você fazer. Escuta isso. Deus continua falando. Deus continua nos impulsionando. Deus continua nos elevando. Mas muitas vezes a gente só faz ouvir a voz de Deus e não quer obedecer. A gente sabe que Jonas fez isso. A gente sabe o que ele viveu. A gente sabe o que a gente também pode viver por conta da nossa desobediência, gente. Só obedeça. Mesmo se for uma grande loucura que Deus está mandando você fazer, mesmo diante das impossibilidades que estão à sua frente, e obedece, ponto final. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Porque no dia em que eu ouvi o meu pai olhando para mim, dizendo assim: meu filho, você vai para Maranguape, Paulista, tem uma congregação lá nossa, você vai servir lá. Sabe, antes eu tinha ouvido Deus falando ao meu coração o que falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela,
da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu confesso que para mim era uma impossibilidade. Como assim, pastor? Porque para mim eu tinha outros planos. Porque para mim eu ia ficar lá com meu pai, eu ia ficar, porque todo mundo dizia que eu ia ficar. Até que Deus falou comigo: obedece. E chegando aqui, vendo aquelas 7 pessoas, o louvor não era como é hoje, a igreja não era como é hoje, nada era como é hoje. Talvez eram tantas impossibilidades à minha frente, mas eu entendi que quem obedece apenas atravessa as impossibilidades, é fortalecido para isso, para entender que vai acontecer alguma coisa grande lá na frente. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus, Deus mandando você fazer algo, você tomar uma decisão, você ir nessa direção, e sabe o que é que você está fazendo? Você está na zona de conforto, você está na sua Cades Barneia, você está dizendo assim: o meu lugar está bom aqui, deixa eu ficar na minha, pastor. E talvez Deus está dizendo assim: chegou a hora de você deixar de ser líder em treinamento e se tornar um líder de célula. Pastor, está tão bom aqui, eu só preciso dar a célula alguns dias, né? Já tem um líder que cuida, pastor, está top, está tudo muito bom. Ei, talvez Deus está falando com vocês, dizendo assim: você tem tanto talento, você está enterrando, porque você não está usando o que eu te dei. A gente precisa voar mais alto. Há um livro de um escritor chamado Philip Yancey. Igreja, por que me importar? E nesse livro ele traz uma parábola de um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. E é uma história interessante, porque é uma história de um grupo de gansos que eles são crentes, olha que lindo. Eles vão para uma igreja protestante, e todos os dias os gansinhos, eles andam balançando de um lado para o outro, felizes da vida. E quando chegam lá na igreja, o pastor ganso, ele prega sempre a mesma mensagem. E ele diz assim: gente, nós não fomos criados para apenas ficarmos andando nessa terra. Nós fomos criados para alçarmos voos altos, para vivermos novas realidades. E os gansos fazem o quê? Amém, glória, é isso aí. E vão embora como? Do mesmo jeito, balançando, andando, no grupinho. Mas eles podem voar. E não voam por quê, pastor? Simples. Tem muita coisa que a gente ouve Deus falando para a gente, e a gente só precisa obedecer, mas a gente não faz nada. O que adianta a gente ouvir uma palavra aqui e não vivê-la ali? Lá fora. Que adianta a gente saber que Deus quer fazer algo grande, mas a gente não se mover e fazer o que Deus quer que a gente faça para viver esse algo grande? A obediência
chave para a gente olhar para essas impossibilidades e Deus nos dar forças e a gente viver o que Ele tem para a nossa vida. Vamos fazer uma coisa. Vamos parar de falar. Vamos fazer. Não vamos ser aquele pai que diz para os filhos: olha, não coma besteira. E tem pai que tenta botar o filho para comer brócolis, salada. As minhas já estão assim, porque eu boto. O papai come, não come? Não é não? Não come besteira não. O cara se empanturra de besteira. Cuidado, porque na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, é isso que pode acontecer. Em falar, porque Deus é grande, é grande. Você pode até pregar, meu amigo, aqui. Não adianta de nada se você não viver, se você não fizer aquilo que Deus quer que você faça. Porque eu amo Caleb, sabe por quê? Porque Caleb dizia assim: é o seguinte, a terra é nossa. Tem gigante? Tem, mas tem uns cachos lá que são demais. E a gente vai conseguir alcançar essa terra, porque foi Deus que disse que a gente ia. Bora. O cara ficou 45 anos esperando, gente. Mas continuou obedecendo. As impossibilidades não enfraqueceram a sua fé. Mas tem uma outra chave interessante aqui: quem obedece não se inclina com as circunstâncias adversas. Lá em Josué 14:8 diz: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Ser inteiramente fiel a Deus é obedecer. Você lembra do episódio? Você sabe o que os 10 espias fizeram, dizendo que não iam conseguir, diziam que tinham gigantes. É uma pena, porque tem muita gente que vê as coisas na perspectiva errada. Olha para esse copo aqui. O que é que você consegue ver? Talvez se eu perguntar a alguém vai dizer assim: pastor, eu vejo um copo meio vazio. Mas se eu perguntar para uma outra pessoa, ela vai dizer assim: pastor, eu estou vendo um copo meio cheio. Você sabe por que tem gente que se inclina diante das circunstâncias difíceis da vida? Porque não estão enxergando-as com a perspectiva certa. Pandemia, crise. Qual foi a perspectiva que eu e você olhamos tudo que a gente viveu? Será que você disse assim: pronto, agora o negócio estava ruim, vai piorar? Ou você olhou para tudo isso e disse assim: rapaz, é agora que eu vou precisar de um milagre. E eu conheço quem é que realiza milagres. Esse é o segredo. Porque quando você obedece, você não se inclina diante daquilo que tenta fazer você se dobrar. Não, você não se dobra diante do medo. Caleb não se dobrou diante do medo. Você não se dobra diante do desânimo. Não, você se dobra diante de Deus para obedecê-lo e para fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. Quando a gente tem palavras proféticas do céu sobre nossa vida, a gente precisa se lembrar delas. A gente precisa se agarrar a elas
como Caleb fez. Ele não permitiu que as circunstâncias viessem a apagar as palavras de esperança que já tinham sido lançadas ao seu coração lá atrás, por Deus. Porque Deus é fiel. Mas entenda uma coisa, que não foi somente a fidelidade de Deus que fez com que a promessa se cumprisse na vida de Caleb. Foi também a fidelidade de Caleb que o ajudou a suportar os 45 anos de espera. Independente das circunstâncias, a pergunta que eu faço para mim e para você é: nós estamos dispostos a esperar o tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida? A continuarmos obedecendo? Aí tem gente que está fazendo tudo direitinho, esperando a pessoa certa para casar, encontra, glória a Deus, e aí está tendo aquele namoro em santidade, mas de repente se apressa. Saul perdeu algo tão precioso na vida dele, porque ele não soube esperar o tempo certo. Quem espera mesmo, filhos, mesmo que pareça que está demorando, pode ter certeza de que essa pessoa vai alcançar. Vai. Não vamos fazer como Saul, não vamos fazer como Abraão, que acabou ouvindo Sara, teve relações com Agar, teve um filho. Uma bagunça que está sendo vivida hoje por causa disso. Vamos obedecer, vamos esperar, vamos confiar em Deus. Eu gosto muito do que Charles Spurgeon disse: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, e aquele que confia em Deus obedece-lhe. Ou seja, vou esperar até o fim, vou confiar até o fim, vou crer até o fim, porque só recebe aquele que persevera firme até o fim. 45 anos se passaram, mas a obediência de Caleb permaneceu a mesma. Ele não se inclinou diante das circunstâncias difíceis, não. Ele seguiu em frente e viveu aquilo que Deus desejava para a vida dele. Em último lugar, quem obedece, eu amo essa chave, colhe frutos de honra. Josué 14, a partir do versículo 9, diz assim: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Então
Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Fala assim comigo, Hebrom. Essa terra era especial. Calebe não recebeu qualquer coisa. Sabe, os frutos da obediência de Calebe foram extraordinários. Essa cidade, ela ficou conhecida na Bíblia principalmente pelo fato de Abraão ter morado durante muito tempo lá. Eu estou falando de Abraão, estou falando do pai da fé. Muitas coisas aconteceram naquela época, ali naquela cidade. Abraão edificou um altar ao Senhor ali. Foi ali que ele derrotou uma confederação de reis que tinham conquistado as cidades da planície, inclusive Sodoma, onde seu sobrinho Ló morava. Lá em Hebrom, o nome de Abraão foi mudado, era Abrão e se tornou Abraão. Foi naquela região que Abraão recebeu a visita do Senhor, acompanhado de 2 anjos. Uau! Foi ali que o Senhor renovou a promessa na vida de Abraão, falando sobre o nascimento de Isaac. Ali ele anunciou a destruição de Sodoma, de Gomorra. Lá em Hebrom, Sara, esposa de Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia e o próprio Abraão foram enterrados. Pra você ter ideia, um historiador chamado Flávio Joséfo diz que, com exceção de José, todos os demais filhos de Jacó também foram sepultados naquele mesmo lugar. E quando Moisés enviou os 12 espias para sondar a terra de Canaã, eles observaram também a região de Hebrom. O que eu quero dizer com isso? Os frutos da nossa obediência não são qualquer coisa, são os melhores. Por isso que escuta, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer aos pais, vale a pena obedecer às autoridades que Deus constitui sobre nossa vida. Por quê? Porque a obediência é uma semente que a gente planta. E na hora certa, essa semente vai dar fruto. E o melhor de tudo, escuta, essa bênção que cai sobre Calebe não cai só sobre Calebe, cai sobre sua descendência. Eu estava numa conferência agora. E havia um homem de Deus, o profeta Rony Oliveira. Se Deus permitir, o Rony vai estar com a gente aqui no nosso Profetizando 2022. Já fechou? O pastor Eduardo, o esposo da Camila Barros. Vai estar aqui outro homem de Deus, o pastor Felipe Parente, igreja da Bola de Neve, lá de Brasília. Um cara sensacional. Depois a gente vai falar outros nomes. Mas ele falou algo tão forte no meu coração, sabe? Ele chegou para mim e disse assim, e ele não conhece minha vida. Ele disse, porque você honrou o seu pai. Porque você honrou o seu pai. E eu honro, nunca vou deixar de honrar aquele que ouviu a voz de Deus e me direcionou para estar aqui. Mas ele disse assim, porque você honrou seu pai, a sua descendência será honrada. Filhos, se vocês estão vendo o que Deus está fazendo agora,
Se prepara quando essas pequenas aí, ó, Sara, Laura, Helena, os meus genros, vocês viram meu story hoje? Mas eu vou ser um pai ligado. Qualquer encontro, eu estou lá espiando a terra. Mas eu sei, eles vão fazer muito mais. Porque a honra é uma semente que não só alcança a minha vida, alcança a minha descendência. E não é diferente com você. Continue obediente. Para receber forças, para você atravessar essas impossibilidades, para você não se inclinar diante das circunstâncias adversas, mas para você também colher os frutos de honra que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Caleb conseguiu. Caleb entrou. E se ele viveu o que ele viveu, eu tenho certeza de que a gente também vai viver o que Deus prometeu para a nossa vida. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: obedeça. Olha para outra e diz assim: obedeça. Fique em pé no seu lugar. Pai, eu quero colocar o meu coração, o coração da tua igreja nas tuas mãos. E nessa noite nós só queremos nos submeter à tua vontade, ao teu senhorio, à tua soberania, porque a gente sabe que a gente não tem como fazer coisa alguma assim, se não for através do Senhor. A gente tem que ouvir tua voz, Pai, para saber se a gente precisa ir por esse caminho. Pai, fala conosco, porque nós estamos te ouvindo. Mesmo que aos nossos olhos hajam impossibilidades, mesmo que diante de nós circunstâncias negativas e adversas se encontrem, nós vamos obedecer até o fim, independente do tempo. Nós vamos perseverar, porque não queremos nos precipitar. Não queremos nos precipitar. Não permita que o medo, que o desânimo façam que a gente pare de obedecer. Nós iremos guardar a tua palavra no nosso coração, com todos os direcionamentos que o Senhor tem para a nossa vida, para não pecarmos contra ti, para não fazermos a coisa errada, porque não queremos perder o paraíso. Não queremos perder as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Hoje nos colocamos diante de ti para te dizermos: vamos te obedecer até o fim, Senhor. Vamos subir o monte, vamos espiar a terra, vamos ver gigantes, mas também veremos os frutos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E mesmo que todos digam não vai dar, nós continuaremos confiando nas tuas promessas, seguindo em frente, esperando o tempo certo para vivermos o teu melhor na nossa vida, através da nossa obediência.